Eu conheci a constelação num processo muito desafiador da minha vida, onde eu tive uma doença que foi o síndrome do pânico. Eu digo que não é uma terapia, é um estilo de vida. Muitas pessoas sofrem algum processo, seja com algum familiar que já faleceu. Como que a constelação muitas vezes pode fazer esse fechamento? Não importa se a pessoa ela está viva ou se ela já morreu, não tem problema nenhum. A gente pode resgatar esse processo, através com essa imagem interna. Bem-vindo a mais um episódio do meu podcast, onde sempre eu quero trazer temas de saúde, beleza, bem-estar, que está dentro também da visão da medicina integrativa, ou seja, uma medicina onde a abordagem tenta olhar esse ser humano como um todo, mas também trazer recursos não só dentro da medicina convencional. E para isso eu estou hoje aqui com a Lara Martins, que vai trazer uma metodologia também que eu gosto muito, que pode ser novidade para muitas pessoas. E a gente estava até conversando aqui, que a gente tem que desmistificar muito dessas práticas, que vêm auxiliar muito no processo do ser humano, muitas vezes na cura, e que eu acho que é importante a gente estar divulgando, estar apresentando. E hoje eu tenho aqui você para trazer um pouquinho dessa sua vivência, dessa experiência e desse olhar da constelação familiar. Então, assim, se você quiser, antes eu queria que você se apresentasse e me dissesse como que você chegou na constelação familiar, e a gente vai falar sobre ela propriamente dita, okay. Tá bom? Ok. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, É um sonho de consumo trazer a medicina junto com a parte integrativa, e realmente desmistificar esse processo, porque são complementares, Então, eu conheci a constelação num processo muito desafiador da minha vida, onde eu tive uma doença que foi o pânico, síndrome do pânico, passei pela parte medicamentosa. E quando eu comecei a fazer essa transição, eu estava fazendo um curso de floral e lá uma das participantes falou de constelação. Eu falei, eu quero fazer isso, e fui sem conhecer e fiquei encantada. A partir daí eu fiz várias formações, sou pós-graduada em constelação familiar, no modelo PSPI. E tem outras formações também de vários modelos, porque eu gosto de beber de várias fontes, que eu acho que é muito importante, esse processo. Mas foi através do processo muito doloroso dessa transição. Então a constelação ela me ajudou muito nesse processo. Eu queria já chamar a atenção numa fala sua, e que eu acho que pode ser assim um insight para as pessoas, que você foi em busca num momento de dor, de doença. Sim. E o que eu acho que a gente tem que trazer é esse olhar mais preventivo, mais de promoção de saúde, onde muito desses métodos, que tem essa visão mais integrativa, pode trazer. Então, hoje, um dos motivos de você estar aqui é justamente porque eu quero trazer todas as ferramentas que existem antes de você ter uma doença. Sim. Porque realmente quando você está numa doença, você vai ter que trabalhar com a medicação. Eu falo, a medicina convencional, ela não está descartada, porque a medicina integrativa, ela junta tudo, a convencional e mais todos os outros recursos que você pode ter além dela. Mas o que a gente tenta trazer, como foco também na medicina integrativa, são todos esses recursos que ajudam na promoção de saúde, que ajuda no sentido de prevenção, e a constelação eu acho que tem esse papel. Então, muitas pessoas podem não conhecer, e eu acho que seria legal você falar um pouquinho sobre, talvez, do método, da proposta, o que ele, enfim, consegue, o que você consegue assim trazer para as pessoas que nunca ouviram falar em constelação familiar? Sim, justamente por isso, que hoje eu trabalho muito com esse processo da prevenção. Por quê? Porque eu falo que constelação, ela é considerada uma terapia breve, e ela foi consolidada por um alemão chamado Bert Helling, e ela baseia-se no princípio de 3 leis sistêmicas, que é o pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Só que eu digo que não é uma terapia, é um estilo de vida. Quando você entra em contato com esses processos de você se sentir parte da onde você está, se você está bem com o teu trabalho, com a tua família, com o seu propósito, com o seu estilo que você está vivendo,
você se sente mais leve. É essa busca que eu faço no meu trabalho com as constelações sistêmicas, né? Porque às vezes fala constelação, a gente realmente entra num processo de coisa mística, milagre não tem. A gente trabalha realmente nesse processo de prevenção, que é trazer essas 3 leis sistêmicas, que são leis naturais, né, para o nosso dia a dia. Porque todos nós precisamos nos sentir parte, pertencentes, às vezes do trabalho, da nossa família, dos nossos relacionamentos afetivos, ou da nossa egrégora de amigos, religiosas, né, enfim. Quando você não se sente parte, você está fora do seu lugar. E constelação, ela significa posicionamento. Aonde eu estou posicionada no meu lugar, né? Eu estou na minha função. Porque quando a gente está numa função e adquire outras, né, vai agregando situações, a gente vai ficando pesado. E isso, a gente faz isso tanto em organizações, com o nosso trabalho, com a nossa família, se envolvendo nos problemas dos nossos familiares, entes queridos, até amigos. Então, a constelação eu uso ela muito no processo de autoconhecimento e autocuidado, né? É essa a minha busca, né? Porque às vezes as pessoas vêm buscar, eu quero fazer uma constelação para me saber determinada situação. Qual é o sentido disso para você, né? Então, vamos olhar de um outro lugar. Então, eu gosto de fazer todo esse trabalho. Você falou uma coisa que eu acho que é importante, porque a gente está muito habituado a hoje buscar um profissional por conta de uma coisa que a gente está sentindo e a gente quer focar naquilo. E esquece de trabalhar todo o sistema que está em volta, que às vezes é até muito mais fácil e muito mais importante, né? Então, o que eu gosto nessa questão da constelação, e que você trouxe bem, é para trazer como que ele está posicionado dentro desse sistema, que pode ser o familiar, pode ser do trabalho, pode ser tudo mais. Então, eu percebo muito que as pessoas sempre querem trazer algo pontual, que faz sentido em muitas vezes, mas eu acho também bom quando ela amplia esse olhar da sua própria vida, do seu posicionamento, porque muitas vezes dessa forma que ela vai se organizar melhor, né, do que ficar só focada num problema e sem esquecer de tudo que está em volta e muitas vezes ali em conjunto gerando. Agora, por exemplo, como que você orienta um paciente, né? Ele nunca ouviu falar em constelação. O que motivaria ele, na sua opinião, e que você acha que seria válido, procurar um profissional de constelação familiar? Que situações? A constelação, ela trabalha com a parte fenomenológica, né? Então, você pode utilizar coisas do seu inconsciente. O que acontece? Muitas vezes a pessoa acha, não estou conseguindo evoluir no processo terapêutico ou numa situação, uma questão de uma relação ou de um trabalho, enfim. E ela vem buscar isso. E a primeira pergunta que eu digo é o seguinte: o que vai mudar na sua vida esse processo? Porque você pode sim fazer um processo de constelação e você pode ter uma nova percepção. Porém, se você não estiver aberta àquela nova percepção, você não vai atuar. Você só vai ter a percepção, mas a decisão e a ação você deixa para trás. Então, por isso que é muito importante, eu deixo muito ciente a pessoa que está me procurando. Então, eu faço, é como se fosse uma anamnese antes um pouquinho, né? Eu pergunto o que aquilo vai mudar dentro desse conceito. Às vezes a pessoa, eu quero saber quem eu sou, a gente constela, a gente olha para isso, olha para você nesse sentido. E você pode fazer isso dentro de uma constelação em grupo, como uma constelação individual também, né? E isso é uma coisa bastante interessante, porque quando você faz em grupo, as pessoas têm um pouco de medo da exposição, do julgamento, né? E constelação é muito amor, né? Você está ali a serviço de algo muito maior, para olhar para aquilo que é essencial para você. Eu acho que seria interessante até você explicar como é que é um atendimento individual para uma constelação ou em grupo, para as pessoas também poderem ter essa diferença. Sim. O grupo é como o Bert Helling, eu falo que ele bebeu de várias fontes, né? Ele trouxe muito o psicodrama, né, de Moreno. Então, o que acontece? Você entra através de um campo morfogenético, que hoje a ciência está nos ajudando através disso, né? E você senta e olha a sua história sendo desenvolvida ali. Ela não é, por exemplo, eu quero uma relação com a minha mãe.
aquela pessoa não vai ser a sua mãe, ela vai ser a percepção interna que você tem da sua mãe diante do teu processo. Né? E as pessoas mistificam, não, a minha mãe falou isso na constelação. Não é isso, é a sua percepção interna. Por isso que o desmistificar é muito importante, né? Você falou, eu não sei se as pessoas conseguiram visualizar, mas realmente numa constelação em grupo existe como se fosse um teatro, né? É um teatro, né? É um psicodrama, mas com pessoas que não sabem a sua história normalmente, né? E que não estão ali identificados como a pessoa que você vai constelar. Apesar que você como consteladora, você vai nomear essas pessoas, né, no psicodrama. Às vezes sim, às vezes não. Depende o processo. Porque dentro de uma constelação, a gente olha muito para o nível de consciência do paciente, né, do cliente que está vindo, né? E às vezes ele está numa consciência muito pessoal, muito individual. E daí, às vezes, vai para um estado que daí é muito simples, né? Então, a gente tem que trazer o essencial que ele possa ver, né? Então, por exemplo, uma constelação, o tema do cliente, ele é velado, provavelmente. Muitos clientes querem o tema velado para não ter exposição. Então, quem está representando pode ser uma função, um sentimento, uma emoção, seja o que for. Ele não sabe o que ele está fazendo, né? Ele só vai lá e ele vai corporalmente falar, olha, eu estou sentindo, está agradável aqui. E a gente, como facilitadora, a gente vai perguntando para os representantes, como é que você está sentindo? De repente, o representante fala, nossa, eu não estou conseguindo ficar aqui, eu posso sair daqui? Pode, você pode seguir os movimentos do seu corpo, né? Que é o campo, ele vai conduzindo através do olhar, né? Do inconsciente que está dentro do próprio paciente. Explica mais sobre essa questão do campo, né? Que geralmente, como é que essas pessoas que representam, elas conseguem entrar no campo e reproduzir, como você falou, a história da pessoa, sim, né? Sim. Como é que isso vocês se respaldam e como que funciona? Sim, hoje a gente tem, né, o respaldo, né, do campo morfogenético, né? Rupert Sheldrake, ele é um cientista, né? E ele fez todo esse movimento. Até tem a historinha dos macacos, de uma ilha, né? Que davam uma batata, né, para os macacos. E, de repente, uma macaquinha mais jovem foi lá, pegou a batata que ficava na areia, molhou na água do mar e comeu, e todo mundo foi lá, mostrou para os pais e todos começaram a comer aquela batata. E de uma outra ilha, com a mesma raça, começaram a fazer as mesmas coisas sem ter comunicação, né? Então, às vezes, a gente olha para isso e fala, nossa, mas isso não é possível. Sim, todos somos um, né? Quando a gente começa a entrar no processo de autoconhecimento, e a Transpessoal fala muito, né? Eu tenho essa pós-graduação também, e agrega muito esse processo, né? Porque a gente, todos nós estamos conectados. Hoje eu acho que o respaldo que a gente tem é a própria medicina, não só a medicina quântica, mas a base da física quântica. Sim, né? A física quântica. Tudo está explicado por esse processo, onde tudo se reduz a um quanto, a uma energia, e acaba tudo se interligando. Sim. Então, é possível, né, você ter um aspecto aqui que possa se reproduzir sem uma comunicação direta física, vamos dizer assim, né? Então, acho que isso é interessante. Claro que para algumas pessoas isso talvez seja difícil, né? Quando eu fiz uma formação em cuidados integrativos, né? Estava conversando com você, eu conheci várias dessas técnicas, né? E dentro, para apresentar a constelação familiar, foi dentro uma nova área da psicologia que eles chamavam transpessoal, que é justamente vai além da pessoa, sim, né? E pode. Então, assim, para muitas pessoas que estão nos ouvindo, talvez isso seja um pouco estranho, né? Mas quando a gente tem essa fundamentação da ciência, e principalmente da ciência da física quântica, e você passa a aplicar, a gente ganha um universo de possibilidades, de cuidados muito interessantes. Uma coisa que eu estou lembrando, que eu acho muito interessante da constelação, e você vai me dizer melhor, muitas pessoas sofrem
algum processo, seja com algum familiar que já faleceu e fica aquela situação, como que a constelação muitas vezes pode fazer esse fechamento, né? Fala um pouquinho se você tem essa experiência e dessa possibilidade, que eu acho que é uma coisa assim que a constelação possibilita, né? Sim. Como a constelação ela trabalha com a imagem interna que a pessoa tem dentro de si, não importa se a pessoa ela está viva ou se ela já morreu, não tem problema nenhum. A gente pode resgatar esse processo, né, através com essa imagem interna. Então, dentro de um campo morfogenético, aquela imagem ela vai começar a atuar. E isso faz com que a pessoa entre em contato com aquele processo. E como a nossa mente ela não sabe que é verdade e que é mentira, né? Dentro de um contexto, quando a gente acessa uma memória, a gente sente os mesmos processos como tivesse acontecendo. Então isso é muito mágico, né? E a partir daquela nova percepção, a pessoa sente aliviada. Então, quando entra um cliente para uma constelação, ele com certeza ele vai sair de lá mais leve, mesmo ele não entendendo a dinâmica que está ocorrendo. Porque quando a gente quer entender, a gente trabalha na mente e trabalha na nossa caixinha, né, de Pandora, que está tudo lá, né? E na realidade a gente precisa sentir, né, experienciar, né? Essa é a magia da constelação. E você falar uma coisa que também é interessante, né? Para quem não está familiarizada com essas metodologias, realmente ela tem que sentir, experimentar, né? Muitas vezes ela não vai ainda entender, dependendo da expansão da consciência que ela já possa ter, ou mesmo da formação, muitas vezes ela não vai conseguir entender e vai achar até como uma bruxaria, né? Como uma magia, quando na verdade é uma coisa científica. Mas assim, eu também sempre me preocupo, Lara, quanto ao profissional que aplica, né? Como é que uma pessoa leiga, né, com boa fé, vai saber escolher um profissional para essa aplicação? Isso é muito importante, né? Ela precisa buscar um profissional que seja qualificado, olhar, buscar as informações, quais as formações que ele tem, quais as indicações, se teve alguém que já fez, né? É muito importante. Tem várias associações no Brasil, né, que você pode, né, lá tem... Eu sou associada à Abrat, né? Então lá tem todas as minhas formações, né? Desde quando? Por quê? Porque é importante o profissional. Hoje nós temos cursos de constelação, assim, online, e eu conheço pessoas que passaram pelo processo, se encantaram, foram fazer um curso e está constelando. Então, assim, é perigoso porque você está trabalhando com o ser humano. Então, o ser humano ele precisa ser muito respeitado, ele precisa ser muito olhado, mas a pessoa também que vai fazer, ela precisa ter esse cuidado com ela. Né? Ela precisa ter essa percepção de que o profissional ele é muito importante, ele tem que ter uma base, né? Não é simplesmente vai lá, faz um curso, não, ele tem que ter a experiência, ele tem que ter supervisão. Né? Inclusive a supervisão ela é muito forte, a gente faz a supervisão, nós temos esse processo, a gente troca com colegas, a gente vai muito em constelações de colegas. Por quê? Porque você precisa se trabalhar, porque o terapeuta ele precisa ser trabalhado, né? Um terapeuta que não se trabalha, né? É difícil você confiar. Até a própria medicina, tem um médico que cuida do coração e de repente não se cuida, não faz uma atividade física, uma alimentação mais saudável. Então, isso é muito importante, você olhar o profissional, o entorno dele, buscar qual é a graduação, qual a experiência. Isso é muito importante. Você vê, eu fiz esse meu curso há 10 anos atrás, na época era muito difícil. Eu lembro que em São Paulo às vezes vinha alguém de fora para aplicar. E hoje eu, através dos meus próprios pacientes, estou escutando de muitas pessoas fazendo, com profissionais diferentes. Então, esse cuidado que você está colocando, eu acho importante, e eu também acho que tem que frisar, porque apesar de eu defender muito, né, todas essas práticas, elas vão ser válidas na mão de pessoas habilitadas, né? Para que não haja aí um aspecto não desejável, que não seja de acordo. Então, eu acho assim que foi muito bom
todo esse olhar que você trouxe, esse despertar para mais isso, né, que partiu de uma vivência e uma necessidade pessoal, né, mas que você pôde buscar formações que te dessem essa credibilidade, essa segurança na aplicação. Então, assim, muito obrigada de você ter trazido o teu conhecimento, né, um pouquinho sobre essa técnica, que eu acho que a gente ainda vai ter que falar mais vezes, mas eu acho que a gente já colocou uma sementinha aí. Tem muita coisa, né? Muita justamente, coisa a gente não falou da parte como individual, várias coisas, mas enfim... eu acho que num primeiro momento eu queria despertar para um nome. Existe um processo que se chama constelação familiar e que pode auxiliar no seu processo não só de autoconhecimento, autodesenvolvimento e de reposicionamento. Então, muito obrigada por você ter esclarecido já muitas coisas nesse tema. Eu que agradeço a confiança e estou à disposição. Obrigada, Lara.